É interessante quando Deus quer confirmar algo no nosso coração. Eu ontem estava na Expo e teve um momento que uma pastora que anda conosco aqui, ela veio e me apresentou uma senhora. E essa senhora parou do meu lado e ela ficou assim conversando comigo. De repente ela começou a chorar muito. Preste atenção aqui em mim, por favor. Ela começou a chorar muito. E eu sem entender porque ela estava chorando, e ela falou assim: Pastor Léo, eu não te conheço, mas eu sinto muito Deus na sua vida. E aí ela começou a falar um monte de coisa, e no final ela falou muita coisa. Mas no final ela falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim: pastor, um homem vai te procurar. Um homem vai te procurar e vai te ajudar a realizar aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque alguns meses atrás eu fui pregar com a minha esposa lá em Pernambuco, numa igreja de um amigo. Eu preguei de manhã, minha esposa foi pregar à tarde. E quando estava no momento da pregação da minha esposa, no meio do louvor, vem um pastor de terno. Ele vem andando na minha direção e falou assim: pastor, tudo bem? Eu falei: tudo. Ele falou assim: eu não te conheço, eu nunca te vi na vida. Eu não sei se a sua igreja é grande, se ela é pequena. Eu não sei nada a teu respeito. Ele era um convidado do pastor da igreja. Mas eu vim aqui porque Deus manda te dizer que você tem um projeto muito grande que Deus plantou no teu coração. E uma pessoa vai te procurar, uma pessoa vai te procurar. E Ele vai fazer com que tudo isso se realize. E ontem, quando eu estava na feira, Deus usou a irmã para confirmar tudo aquilo que o irmão lá atrás tinha falado. Eu acredito que está chegando um tempo em que Deus vai fazer coisas sobrenaturais sobre essa casa. Eu tenho falado muito sobre isso. O dia que acontecer, você vai passar a acreditar mais naquilo que Deus tem para fazer. Amém? Glórias a Jesus. Quem está feliz ainda aí? Abre a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 5, versículo 25. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: se eu ao menos te tocar. Repete comigo: se eu ao menos te tocar. Se você ao menos tocar nele, eu garanto para você que você vai sair daqui diferente. Marcos capítulo 5 é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Nós vamos ler do 25 até o 34. Diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos? 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, preste atenção, tendo ouvido a fama de Jesus, ela não teve um encontro com Jesus, ela tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Algumas versões falam na orla, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, preste atenção nisso, filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, entregamos a Ti o momento deste culto. Peço que Tu venhas com um espírito de sabedoria sobre cada um de nós, espírito de entendimento, que haja uma revelação divina para que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração e da nossa mente. Que entendamos de fato que muito mais do que a letra, é o Espírito que transforma.
Fala conosco, Senhor, de uma forma clara, objetiva, para que possamos sair daqui completamente transformados pelo poder da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Esse texto é muito conhecido, é um texto que Jesus está caminhando rumo à casa de Jairo. Jairo era um líder da sinagoga, e Jesus está indo ao encontro da filha de Jairo, que se encontrava morta, no meio do caminho. Quando a Bíblia falar que Jesus andava no meio de uma multidão, você precisa entender que multidão não está falando de dezena nem de centena, está falando de milhares. Então, por onde Jesus passava, milhares de pessoas ficavam ali tentando falar com ele. Então, eu queria que você tentasse imaginar uma pessoa importante andando no meio de uma multidão, e as pessoas tentando encostar nele, tocar nele, e os discípulos cercando Jesus, Jesus andando com dificuldade no meio daquele povo. Uma confusão generalizada. Jesus tentando chegar até a casa de Jairo, e de repente, no meio do caminho, uma mulher, havia 12 anos com uma enfermidade, ela sangrava sem parar, ela havia gasto todo o seu dinheiro, o texto é muito claro, ela havia gasto todo o seu dinheiro com os médicos, e ninguém podia fazer nada por ela. E essa mulher, ela ouve falar da fama de Jesus. Essa mulher, ela não viu Jesus, ela não teve uma experiência com Jesus, ela não viu Jesus curando alguém, ela ouviu falar de Jesus. Essa mulher, ela se aproxima, a Bíblia diz que ela se lança e ela toca na roupa de Jesus. Imediatamente ela é curada. Jesus está andando no meio daquela multidão e eu queria muito que você entrasse comigo na história. Todo mundo tocando em Jesus, as pessoas apertando, eu fico imaginando, o texto não diz, eu fico imaginando Jesus andando para cá, andando para lá, ele tentando se desviar e a multidão empurrando, porque quando você está no meio da multidão, você não consegue. Eu sou flamenguista, fui a Maracanã com torcida cheia, muitas vezes ali na fila, uma confusão para comprar ingresso, naquela época eu comprava ingresso na hora, quem é flamenguista aqui sabe o que eu estou falando, empurra para cá, empurra para lá, os vascaínos não entendem muito disso, mas os flamenguistas entendem. Empurra para cá, empurra para lá e as pessoas têm dificuldade de chegar até a bilheteria. Se o Maracanã, que é o Maracanã, para comprar o ingresso era essa confusão, imagina Jesus no meio daquele povo. Então as pessoas empurravam para um lado, empurravam para o outro, e Jesus tentando andar ali, ele mal estava conseguindo se locomover, e os discípulos ajudando naquela situação toda, e de repente Jesus ele para. A Bíblia diz que ele para. Ele fala, ei, aconteceu alguma coisa. Alguém tocou em mim. Aí, esse texto é muito bacana, porque esse texto de Marcos, está escrito em Marcos 5, depois na tua casa você lê, está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 20, e está escrito também em Lucas capítulo 8, versículo 43. Só que o que dá mais ênfase à história é Marcos. Marcos, a história é contada de uma forma mais completa. Então Marcos, ele começa a relatar dizendo que Jesus parou, e ele parou e falou assim, quem me tocou? Em Lucas vai dizer, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele, logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou, quem me tocou? Como todos negassem, aí Pedro disse, mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu. Então, Jesus ele para e fala assim, alguém me tocou. Porque deixa eu te dizer uma coisa que eu quero começar a pregar. Só existe uma forma de tocar em Jesus, através da fé. Lembra que no versículo 34 lá de Marcos, o texto diz, coloca para mim Marcos 34, 5:34. Marcos 5:34. Então Jesus ele disse, filha, a sua fé salvou. Só existe uma forma de tocar em Jesus para que ele pare e ele sinta, é através da fé.
Aquela mulher, ela não tocou em Jesus conforme a multidão tocava, porque a multidão queria estar perto dele, aquela mulher queria algo diferente. Aquela mulher acreditou que se tocasse nele, ela seria curada. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei, você que me assiste pela internet, o que você está pensando da sua vida, mas uma coisa eu sei, se você tocar em Jesus, através da sua fé, Ele vai parar tudo o que Ele está fazendo para poder atender as tuas súplicas. Essa mulher, é interessante que a Bíblia, a gente precisa ler as Escrituras e entender tudo aquilo que a Bíblia nos revela. Coloca para mim Números capítulo 15, versículo 37. Números 15, 37 diz assim: o Senhor disse a Moisés, o Senhor disse a quem? Vamos lá. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes que ao longo das suas gerações coloquem franjas nas extremidades das suas capas e ponham um cordão azul em cada franja. E as franjas estarão ali para que ao vê-las vocês se lembrem de todos, preste atenção nisso, que vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor e os cumpram, para que vocês não se deixem arrastar à infidelidade, seguindo os desejos do seu coração e dos seus olhos. Agora o que diz o 40? As franjas estarão ali para que vocês se lembrem de todos os seus mandamentos, os cumpram e sejam santos ao Deus de... Naquela época, no Antigo Testamento, os homens, eles usavam umas franjas no vestido deles. E essas franjas tinham um cordel azul. E esse cordel azul, ele era literalmente para lembrar aos homens sobre os mandamentos do Senhor e para andar em santidade. Então, quando aquela mulher, quem aqui já viu The Chosen, essa cena? Depois você vê The Chosen, vê essa cena da mulher do fluxo de sangue. Ela quando se lança, ela se joga assim em Jesus, ela toca literalmente na franja do vestido dele. Uma franja azul. Em outras palavras, aquela franja representava naquele momento para aquela mulher o seguinte: ei, mulher, olhe para os mandamentos do Senhor e ande em santidade. O que eu quero aqui nessa manhã é que você entenda que se você quiser ser curado, só existe uma forma de você ser curado. Primeiro lugar é você tendo fé. E o segundo lugar é você entender os mandamentos do Senhor e andar em fidelidade diante de tudo aquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos andar nessa terra entendendo que nós não somos dessa terra. A Bíblia diz que nós somos peregrinos numa terra em que não é a nossa. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Estamos nesta terra por passagem. Por isso nós temos um tempo finito. Nascemos nessa terra e morremos nesta terra. Mas a Bíblia diz que nós somos eternos. E a nossa eternidade vai determinar, ou melhor, a forma como nós vivemos nesta terra vai determinar para onde nós iremos. Uns que creem em Jesus, têm Ele como autor e consumador da sua fé, a Bíblia diz que vão viver com Ele na eternidade. Aqueles que não acreditam nele, é triste dizer isso, mas vão viver a eternidade num outro lugar. Todos nós somos seres eternos. Você pode acreditar nisso ou não, está escrito na Bíblia. Todos nós somos eternos. A nossa carne, em algum momento, ela vai apodrecer e ela vai ao cemitério, ao sepulcro. Mas o nosso espírito, ele vai vivificar para sempre. Por isso, muito mais do que você cuidar do teu físico, você precisa cuidar da tua saúde, sim. Mas muito mais do que você se preocupar com o teu físico, você precisa se preocupar com o teu espírito. Aquela mulher, ela estava doente no seu físico. Mas perceba uma coisa, ela estava doente no físico. Quando ela toca em Jesus, Jesus para e pergunta quem tocou. Ele olha para trás e pergunta quem tocou. A Bíblia diz que ela, amedrontada, ela diz: fui eu. Coloca Ageu capítulo 2, versículo 11 para mim, por favor. Olha o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor dos Exércitos: peça aos sacerdotes que decidam as seguintes questões relacionadas com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda da sua roupa, presta atenção nisso, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. O que o texto está dizendo é o seguinte: se eu pego algo santificado e toco em alguma coisa, aquilo que eu toquei fica santificado? Não. Agora o que continua o texto dizendo? Então Ageu perguntou: se alguém se tornou impuro pelo contato com um cadáver, tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura?
E os sacerdotes responderam: sim, ficará ela impura. O que o texto está dizendo? Se alguma coisa impura tocar em alguma coisa pura, aquilo que é puro vai se tornar impuro. Aquela mulher, ela ficou desesperada, não porque ela não sabia que Jesus tinha convicção de quem ela era, mas aquela mulher ficou desesperada porque naquela época uma mulher que vivia aquele problema de menstruação, ela era tida como impura. Essa mulher, ela não podia ficar no meio da sociedade. Então, quando ela toca na orla de Jesus, e quando Jesus para, aquela mulher, a preocupação dela é que Jesus interpretasse que ela, por ser uma impura, estava tornando ele um impuro. Você está comigo aqui? Só que na verdade aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, e como ela não tinha tido experiência com ele, ela não sabia que ele era a própria pureza. Independente de quem ela era, ela jamais iria transformar quem ele era. Pelo contrário, ele, por ser um ser puro, um homem de bem, ele iria transformar toda a impureza que aquela mulher carregava. Você está comigo aqui? O que eu quero te dizer nessa manhã é, nós somos impuros, porque o mundo em que nós vivemos é um mundo impuro. E só existe uma forma de nós nos tornarmos puros, é tocando em Jesus. E como tocar em Jesus, pastor? Somente através da nossa fé. Quando nós dobramos o nosso joelho, clamamos aos céus, acreditamos que Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, que está vivo no nosso meio. Quando nós cremos firmemente no que a Bíblia fala a nosso respeito, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. Fé é você olhar para aquilo que não existe, acreditando que Ele já se manifestou no tempo oportuno. Fé é você estar doente, onde todos os médicos dizem que não tem cura, mas você não se apega àquilo que os médicos dizem, você se apega àquilo que Jesus, porque Ele tem a última palavra. Aquilo que parece impossível para os médicos é possível para Deus, porque o Senhor, Ele é o único que pode transformar a tua e a minha vida. Aquela mulher, perceba que ela vivia aquele problema há 12 anos, ela tinha ido em todos os lugares e ninguém trouxe solução para o problema dela. Ela ouviu falar de Jesus. Eu tenho certeza que essa manhã Deus trouxe pessoas aqui que ouviram falar dele. O que eu quero nessa manhã é trazer para o teu coração a mesma palavra que aquela mulher recebeu. Só Jesus pode mudar a tua história de vida. Você só precisa crer. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Não existe coisas impossíveis para Deus. Se nós olhássemos para um cenário no passado, jamais conseguiríamos estar aqui hoje. Mas por causa de fé, nós nunca acreditamos que nós conseguiríamos estar aqui sozinhos. Nós sempre acreditamos que o Senhor faria coisas sobrenaturais. E assim Ele fez. Quando você olha para aquele prédio, muitos aqui, muitas vezes acreditam, pensam, pastor, é impossível chegar ali. De verdade, se a gente for olhar pelo âmbito natural, é impossível. Mas nós não andamos como as pessoas desse mundo andam. Nós não somos como aqueles que veem para crer, nós somos como aqueles que creem e depois conseguimos ver. Ver o sobrenatural, coisas incríveis. Eu creio firmemente que essa mulher, ela viveu uma experiência que ela tinha ouvido falar de Jesus, mas agora ela teve o seu próprio encontro. E interessante que a coisa que ela mais sofria, e aqui eu quero entrar um pouco mais profundo contigo. Essa mulher, ela tinha certeza dentro dela que o problema dela era o sangramento. Ela tinha convicção que o problema dela era o sangramento, mas não era. O problema dessa mulher não era o sangramento. O sangramento era uma consequência de algo muito mais forte que ela vivia. Quando Jesus, ele cura aquela mulher, ele vira para ela e fala assim, filha. Porque preste atenção, ela tinha ouvido falar de Jesus, ela não tinha experiência com ele. Mas quando ele cura aquela mulher, ele vira para ela e fala assim, filha. Em outras palavras, ele estava trazendo uma cura para dentro da alma daquela mulher. Existem feridas internas dentro de mim, dentro de você, que muitas vezes a gente não consegue compreender. Existem consequências na nossa vida que a causa, muitas vezes a gente acha que é uma doença, que é alguma coisa que trouxe aquela doença, mas não é. É algo nas emoções, na alma. Existem feridas na alma. Eu costumo dizer que o câncer, alguns médicos estão aqui, podem confirmar isso. O câncer, a maioria das vezes, ele é uma doença psicossomática.
São feridas na alma, são traumas, pessoas rancorosas que não liberam perdão, acabam sofrendo consequências com doenças no seu organismo. Porque não conseguem liberar perdão, não conseguem amar pessoas. Aquela mulher, a maior doença daquela mulher não era o seu sangramento, mas era a sua alma. Por isso, quando Jesus olha para ela, ele não diz: ei, olha só, você está curada da tua enfermidade. Ele diz assim: filha, vá em paz. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ela: ei, aquilo que te assolava não te assola mais. Os problemas emocionais que você tinha, você não tem mais. As loucuras que você vivia no seu dia a dia, você não vai viver mais. Certa vez Jesus ele disse o seguinte: ei, eu vos dou a minha paz, não a paz que o mundo vou lá dar. O que Jesus estava dizendo? De nada adianta termos tudo e não termos paz. A coisa mais preciosa na vida de um ser humano é paz. É você poder chegar em casa, você está cheio de está todo atribulado, mas você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e você dormir. Não precisa levantar a mão. Quantos têm tomado tarja preta para dormir? Quantas pessoas têm dificuldade de poder ter um sono de verdade? Quantas pessoas não conseguem ter paz? Acorda de manhã cedo já tendo que matar 100 leões. E deixa eu te dizer uma coisa: paz não é ausência de guerra. Paz é você no meio da guerra, como Jesus estava dentro de um barco dormindo. Paz é você estar no meio da guerra, mas você poder dormir no meio da guerra, porque você sabe quem é o teu Redentor, o teu Salvador, e você sabe que Ele está contigo, e o teu barco nunca vai afundar. Isso é ter paz. A tempestade estava alta, os discípulos desesperados, Jesus estava dormindo. Porque o problema de paz não é ausência de guerra, mas é você ter paz no meio da guerra. Desculpa a expressão que eu vou usar, o pau lá fora está quebrando. Eu não estou nem aí para ele, eu quero é ter paz. Amanhã tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, porque as contas não param de chegar, sim ou não? Sim, você não tem ideia o que é a vida de um pastor. Orar para que o dinheiro chegue para poder pagar as contas. Mas eu vou dizer para você, diante do Espírito Santo de Deus, sabe quantas vezes eu perdi o sono, preocupado com o pagamento das contas da igreja? Diante do Espírito Santo, nunca na minha vida. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e aquele que começou a boa obra, a Bíblia diz que ele é fiel para terminar. Se eu acreditar que tudo isso funciona, se eu acreditar que tudo isso aqui funciona por causa de uma boa administração, eu sou o mais miserável dos homens. Tudo isso aqui funciona por causa da misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que Deus quem coloca o querer realizar no coração das pessoas. Às vezes eu estou em casa, de repente vem uma mensagem de alguns irmãos: pastor, fiz um pix lá para ajudar. Acredite você ou não, eu começo a chorar. A gente está aqui há alguns anos, a gente, pela misericórdia de Deus, nunca fizemos uma campanha. Não tem uma conta atrasada. Tudo em dia. Compramos um terreno de 10 milhões de reais, pagamos o terreno em 1 ano e 3 meses, com uma igreja desse tamanho. Eu só posso acreditar que isso é fé, isso é misericórdia, isso é milagre de Deus. Eu só posso crer que o Senhor está com a mão estendida sobre esse lugar, não tem outra coisa, porque ninguém consegue fazer nada sem a bênção de Deus. Eu ontem conversava com o Eric, ontem ou anteontem, conversava com o Eric, a gente foi sócio 16 anos. Ele mandou umas fotos para mim, há 20 anos atrás. 20 anos atrás, a gente pela primeira vez nos Estados Unidos. Ele está aqui que não me deixa mentir. A gente começou nossa história de vida, a gente tinha um escritório com uma cadeira de praia no chão e um telefone no chão, lembra? 2 linhas, né? Lembra como se fosse hoje. 2487 4444 DDI e 4443. Era um telefone com 2 linhas no telefone, uma para receber e uma para ligar. Mas todas as vezes, está aqui que não me deixa mentir, que a gente saía para mostrar um apartamento, eu orava. E eu entregava para o Senhor tudo aquilo que a gente ia fazer. Eu vim do subúrbio. Eu não tenho 3º grau completo. Eu não sou um homem muito conhecedor das coisas, mas eu tenho um pai.
Eu tenho um pai que sempre me ensinou, um pai que sempre me ensinou que eu preciso depender dele. Tudo que eu faço na minha vida, ontem eu estava lá na ESP, como eu falei, essa irmã me pegou, ela falou assim, Deus ama teu coração, porque tu vai comer, tu agradece a Ele. Tu vai fazer alguma coisa, tu oferece a Ele. As pessoas que andam contigo, se tu come filé mignon, elas podem ser a mais humilde de todas, eles comem filé mignon contigo. Se tu come um ovo, eles comem um ovo contigo. Tu compartilha aquilo que você tem. Eu não estou falando de mim. Você tá me entendendo nessa manhã? Quem aqui está me entendendo nessa manhã? Eu não estou falando de mim, eu estou falando daquilo que Deus quer que a gente faça. Nós só precisamos ouvir a voz do Eterno. Nós só precisamos fazer aquilo que o Eterno quer que façamos. Nós só precisamos entrar em um lugar. Essa mulher ouviu falar de Jesus, ela pensou, se eu ao menos tocar na roupa dele, eu vou ser curada. E ela de fato foi curada. E quando ela foi curada do fluxo de sangue, ela ficou feliz. Só que existia uma área da vida dela que ela não conhecia. Eu fico imaginando Jesus se abaixando, olhando para ela, porque ela se jogou para pegar na rola dele. Eu fico imaginando Jesus abaixando, olhando para ela e falando assim, filha, você é filho, você é filha. Filho tem direito à herança. Filho tem direito a legado, muito mais do que herança, como eu falei aqui, é legado. Deus, Ele muito mais do que deixar alguma coisa para você, Ele está deixando uma coisa em você. O desejo do coração do Pai é que eu e você nos tornemos filhos. Filho que é filho, honra o Pai. Filho que é filho, olha para o Pai e faz tudo aquilo que o Pai manda fazer. Eu vim aqui essa manhã, não sei para quem eu estou pregando, mas eu vim aqui essa manhã te dizer em nome de Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa casa, mas uma coisa eu tenho certeza. Se você entender que a única forma de tocar em Jesus é através da fé, se você entender isso, você vai tocar nele e você não vai ser só curado da tua enfermidade, mas ele vai entrar lá no íntimo do teu coração, lá na tua alma e vai tocar todas as feridas que precisam ser tocadas. Você pode glorificar o Senhor? A Bíblia ela é muito perfeita, ela é muito linda. Ontem meu pastor pregou lá, ele foi muito usado por Deus, ele falou muitas coisas, mas uma coisa que ele falou que eu gosto muito, ele falou o seguinte, que a Bíblia não é o nosso alimento, a Bíblia é o nosso menu. Quando você vai num restaurante, não vem um monte de carne em cima da mesa para você escolher, vem um menu, e você no menu escolhe o que você vai comer. Então o menu vai determinar qual vai ser o seu alimento. A Bíblia, quando eu leio a Bíblia, ele é o menu. A Bíblia está me ensinando a eu me parecer mais com Jesus. A gente acha que a gente tem que ler a Bíblia para que o Deus da Bíblia venha falar conosco. Não. A gente lê a Bíblia para que nós venhamos nos parecer mais com Ele. Porque quando eu me pareço mais com Ele, Ele tem prazer em se revelar de uma forma poderosa para mim. O Evangelho é muito simples. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Eu tenho 3 filhos, cada um de um jeito, criado na mesma casa, com a mesma comida, a mesma educação, cada um de um jeito. Eu tenho um, que eu vou te falar um negócio, ele é usado por Deus para me testar, me leva no limite. Eu tenho outro, que é carinho puro. Eu tenho outro que é uma espoleta. Cada um de uma forma diferente. Eu amo os 3 da mesma forma. Mas aquele que é carinhoso, ele consegue ter mais tempo de qualidade comigo do que os outros que não entendem o que é isso. Você consegue me entender? Todos nós somos filhos. Mas existem aqueles que acordam pela manhã, separam um tempo para estar com o pai. E todo aquele que separa um tempo para estar com o pai de manhã cedo, ele sempre vai receber revelação de que os outros não vão conseguir entender.
Eu pergunto, Deus ama mais esse do que aquele, sim ou não? Claro que não. Deus não tem preferência, Ele tem íntimos. Todo íntimo de Deus vai receber revelação que os outros não vão receber. Lembra na última ceia? Jesus está reunido com os discípulos e fala assim, ele joga uma bomba assim, um de vocês vai me trair. Todo mundo preocupado. Se você ler com calma na tua casa, eles não dizem assim, ó, é você? É você? Não, eles falam assim, sou eu, Senhor. Aí o outro, sou eu, Senhor. Porque toda pessoa que anda com Jesus, ela ao invés de apontar para outra, ela sempre vai apontar para si. Quando você encontrar uma pessoa que fica apontando para os outros, que o problema é do outro, pode ter certeza que ela não tem comunhão com Jesus. Porque quem tem comunhão com Jesus não aponta para o outro, aponta para si. E a gente começa a perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu? Jesus não responde nada. Aí a Bíblia diz que tem um chamado João. Ele encosta a cabeça no peito, porque os íntimos sempre vão encostar a cabeça no peito. E ele pergunta, quem é? Jesus fala assim, aquele que eu der o primeiro pedaço. Quem foi que escreveu o Apocalipse? Fala alto. Porque Apocalipse, se você não sabe, significa revelação. A revelação sempre será dada aos íntimos. A revelação sempre será dada aos íntimos. João, ele recebeu todo o Apocalipse, escreveu todo o livro do Apocalipse. João morreu na ilha de Patmos. João foi o único discípulo que foi para a cruz com Jesus. Jesus tinha 12, saía para orar no monte com 3, mas só quem foi para a cruz? João. Se você ama Jesus de verdade, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Aprenda a carregar a cruz que te foi concedida. E cruz não se fala de sofrimento. Cruz fala de propósito. Se você entender que Jesus, ele entregou um propósito nas tuas mãos, e que se você agarrar esse propósito, viver nesse propósito e andar nesse propósito, eu garanto para você, porque a Bíblia me garante, revelações do céu serão dadas à tua vida, e você vai viver o melhor capítulo da tua história. Eu quero voltar para a mulher e já estou encerrando. Essa mulher é curada. Jesus para e fala assim, quem me tocou? A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a multidão ao redor e os discípulos dizendo, cara, ele agora pirou de vez. Todo mundo empurrando, ele pergunta, quem tocou? Quando Jesus para conversar com aquela mulher, Jesus começa a ter um diálogo com ela e diz para ela, filha, a tua fé te salvou. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando a reação dos discípulos e da multidão. Eu fico imaginando eles pensando, o que essa mulher fez de diferente para poder fazer com que ele parasse. De verdade, o meu maior desejo é que Jesus pare para mim e pare para você. É que possamos chamar a atenção dele a ponto dele parar para nos ouvir. E só existe uma forma, através da fé. Coloca para mim aqui Levítico 15, 25. Levítico 15, 25 diz assim, quando uma mulher tiver em fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, igual aquela mulher, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro. Portanto, lavará as suas roupas e banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então, presta atenção nisso, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois estará.
A lei é clara, a lei dizia que uma mulher impura, se ela deitasse numa cama, a cama se tornava impura. Se ela tocasse em qualquer coisa que ela tocasse se tornava impuro. E se alguém tocasse naquilo que ela tocou, também se tornava impuro. Em outras palavras, essa mulher, ela era completamente colocada de lado diante da sociedade. Ela era uma mulher que tinha, desculpa a expressão que eu vou usar, mas as pessoas tinham preconceito contra essa mulher. Só que a lei é bem clara e diz que quando cessar o fluxo, ela tocou em Jesus, e no momento que ela tocou em Jesus, você leu comigo, o fluxo cessou na hora. Só que a lei dizia que então se contarão 7 dias e depois estará pura. Conforme a lei, aquela mulher, mesmo o fluxo tendo estancado naquele momento, ela ainda continuava impura, porque ela precisava de 7 dias para se tornar pura. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero te dizer nessa manhã que Jesus quebra todo e qualquer protocolo. Não importa o que a lei diz. Não importa o que as pessoas acham. Aquela mulher teve que ser forte. O texto não diz, mas eu fico imaginando aquela mulher lutando. A maior luta daquela mulher chegar até Jesus não foi tocar na orla de Jesus, mas foi aquela mulher passar pela multidão, porque afinal de contas ela era uma impura. Eu fico imaginando a multidão, porque alguns ali deviam conhecer aquela mulher. As pessoas tentando se afastar dela, não toca nela, que se alguém tocar nela vai ficar impuro. E ela não se preocupa com aquilo que pensam dela. O que eu quero nessa manhã, Belém, é dizer para você: tira da tua mente pensamentos mundanos, pequenos, acreditando que você não é capaz. A única coisa que pode parar você é você próprio. Ninguém pode parar você se você acreditar que Deus é capaz de fazer aquilo na sua vida. A única pessoa que pode paralisar você é você próprio. É você acreditando que você, pastor, é porque eu venho para a igreja, eu não conheço ninguém me dá atenção, ninguém fala comigo. Tira esse pensamento da tua mente. Uma das maiores estratégias do diabo é dizer para você que você é aquilo que você não é. Uma das maiores estratégias do diabo é tirar a tua identidade, porque quem não sabe quem é, nunca vai conseguir chegar no lugar que tem. Por isso, quando Jesus se apresentava e falava assim: eu sou. Ele não dizia eu acho, eu sou. Ele tinha convicção, como tem até hoje, sabendo quem ele é. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: eu vim desfazer as obras do diabo. Você está comigo aqui nessa manhã? Então aquela mulher, ela foi muito forte. Aquela mulher, ela quebrou todo o protocolo. Ela se lançou ali diante do Senhor e ela tocou na orla dele. Mas o texto é muito claro. Ela pensava consigo mesmo: se eu ao menos tocar. Por isso eu falei ainda há pouco, eu vou repetir: trazer à tua memória aquilo que te traz esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Tem pessoas que só pensam em coisas negativas. Eu tenho um monte de defeito, mas você nunca na vida vai me ver reclamar da vida. E olha que eu tenho motivo para reclamar. A Bíblia diz que o homem se contamina não pelo que entra pela boca, mas sim o que sai da boca. Eu não empresto a minha boca para amaldiçoar a vida das pessoas, e nem tampouco a minha. Eu uso os meus lábios para declarar aquilo que eu vou conseguir na terra. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero orar pelo teu povo. Eu sei que tem pessoas aqui, Deus, que talvez não estão vivendo aquilo que aquela mulher viveu. Talvez tenham pessoas aqui, Pai, que não estejam com uma hemorragia constante. Mas talvez, Pai, o coração delas pode estar sangrando, Pai. Deus, eu não sei, mas Tu sabes. A minha oração nesse momento, Senhor, é que Tu venhas de encontro à necessidade de cada um dos Teus filhos. Porque assim como Tu foi com aquela mulher, eu sei que Tu podes fazer nesta manhã algo sobrenatural. Fazer com que essa doença, esse transtorno, Pai, esse pensamento maligno possa ser dissipado de uma só vez pelo poder do nome de Jesus.
Toca na vida dessa pessoa, Senhor. Glorifica o teu nome, Deus, acima de todas as coisas. Ajuda-os, Pai, a sair de um lugar onde eles se encontram e terem uma identidade renovada em Ti de filho e de filha. Porque filho é aquele que tem direito à herança, Pai. Filho é aquele que tem direito a legado, Pai. Eu peço nesta manhã que as identidades que o Senhor liberou desde antes da fundação do mundo para cada um de nós venha ser renovada nesta manhã e cada vez mais possa estar latente dentro de cada um dos teus filhos. Eu quebro todo e qualquer pensamento maligno contra essas pessoas. Todo pensamento de morte que foi liberado por Satanás sobre a vida dos teus filhos, eu quero, pelo poder do nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra de vida, declarando que isso não vai prevalecer. Entra com a tua providência nessa manhã, Senhor, e traz esperança para aquele que perdeu esperança, Pai. Traz vida, Deus, para aquele que aparente se encontra morto. Renova as forças daqueles que entraram aqui nesta manhã, acreditando que é a última oportunidade, Deus. Eu te peço pelo poder do nome de Jesus, renova as forças. É o que eu te peço, Pai. Estabelece o teu trono e o teu reino sobre a vida de cada um de nós. Eu não posso terminar essa reunião sem antes fazer um pedido. Você que entrou aqui essa manhã, que entendeu da parte de Deus, que o Senhor tem uma aliança contigo. A minha Bíblia, coloca para mim Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração, preste atenção nisso em nome de Jesus. Se com tua boca tu confessar Jesus, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será? Pastor, é tão fácil assim? É. Mas é necessário. Pastor, eu creio no meu coração, eu não preciso confessar. Aí você está indo contra a Bíblia. A palavra de Deus, me fugiu o texto agora, mas a palavra de Deus chega ao ponto de dizer o seguinte: se me confessares diante dos homens, naquele grande dia eu o confessarei diante do Pai. Então, se você que entrou aqui essa manhã, você entendeu essa mensagem, por favor, não deixa vergonha. Aquela mulher, ela tinha tudo para ficar de fora da sua cura. Ela podia falar assim: não, eu sou uma impura, eu não vou tentar ir ali, porque eu não sei como é que vão me interpretar e tal. Essa mulher não se preocupou com a multidão, ela simplesmente se agarrou à solução do seu problema. Eu vim aqui essa manhã dizer para você que só existe uma solução para a sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, você pode estar vivendo o melhor capítulo da tua história, você pode estar vivendo o pior, mas todos nós precisamos de Jesus nessa terra. Todos, sem exceção. E eu quero fazer um convite só para os corajosos. Se você entrou aqui essa manhã e você quer entregar a sua vida para Jesus, e deixa eu te dizer uma coisa: entregar a vida para Jesus não é chamar você para fazer parte de uma igreja, não. A igreja não salva ninguém. Daqui a pouco nós vamos embora. Isso aqui é um prédio, isso aqui não é igreja. A igreja sou eu e você. A Bíblia diz que a igreja é a reunião dos santos. Na hora que nós sairmos por essas portas, isso aqui só é um prédio, isso aqui não é igreja. Igreja somos nós. Então, se você nessa manhã quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te pedir em nome de Jesus. Eu queria que a igreja estivesse orando. Mas se você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã, eu quero convidar você, que você levante sua mão bem alto, que eu quero orar por você. Glória a Jesus. Uau. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Eu quero te convidar, sai do seu lugar, por favor, vem aqui à frente que eu quero orar com você. Vem aqui, Eric.
Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Repete comigo, por favor, uma oração assim. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a andar com os seus passos. Eu te recebo dentro do meu coração. A partir de hoje, tu és o único e soberano Deus da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Estenda sua mão para cá. Obrigado, Senhor. A tua palavra diz que o homem faz muitos planos, mas a resposta sempre vem do Senhor. Eu quero abençoar a vida desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus. Eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que a tua glória, Senhor, venha resplandecer de uma forma poderosa sobre eles. A minha oração, Deus, é que eles tenham cada dia mais um nível de intimidade contigo. Que cada dia mais eles tenham, de fato, uma experiência genuína. Porque quem já experimentou de verdade quem tu és, nunca mais é a mesma pessoa. Visita eles nas madrugadas, Senhor, se necessário for. Fala com eles através de alguma situação, para que eles possam ver de fato que o Senhor está à frente de tudo. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai, e eu te agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, vira para trás aí, a família que vocês ganharam aí.